Eu te saúdo com a paz do Senhor. Esta é a lição número 10 da classe de adultos, Espírito, o âmago da vida humana. Lição essa do dia 7 de dezembro, que é o primeiro domingo de dezembro. O primeiro domingo de dezembro é o dia da harpa. A harpa cristã, ela tem vários hinos maravilhosos. Inclusive, aproveita para deixar o seu hino preferido da harpa cristã, que eu vou deixar um coração para você. Eu tenho alguns hinos preferidos, mas o principal é o 581, Castelo Forte. Texto áureo. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias capítulo 12, versículo 1. Verdade prática, uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Na lição de hoje vamos falar a respeito do espírito, o âmago da vida humana, o coração, aquilo que está intrínseco dentro de nós, o espírito, aquilo que nos impulsiona a adorar e a servir a Deus. Introdução. Trataremos de sua divisão em relação à alma e sua importância para a nossa comunhão com Deus, em santificação e adoração. Sim, nós também devemos santificar o nosso espírito. Vamos ver um pouco mais para frente acerca deste negócio e o que é a santificação do espírito, Então é importante observarmos que o espírito é uma parte em nós que precisa sim e deve sim ser consagrada ao Senhor. Como já disse o hino 5 da harpa cristã, espírito, alma e corpo oferta a ti, Senhor. O sopro divino, a concessão do espírito, o fôlego de vida, feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra, o corpo humano estava inerte até recebeu o sopro divino, o fôlego de vida. Ato pelo qual Deus deu ao homem o espírito e o tornou alma vivente. Observe que nós somos feitos do pó da terra. Então observe que a grande questão aqui para nós, que até então o Senhor fez o homem, mas o homem ainda era o quê? Nada. Ele ainda não fazia nada. Ele não participava de nada. Por quê? Porque lhe faltava algo. E o que era? O fôlego de vida. Então o que Deus fez? Deus soprou nas narinas do homem e ele se tornou o que? Alma vivente. No intuito da colocação dessa do espírito, nós veremos que o espírito é aquilo que nós temos o fôlego de vida, Salmos 149, 5 vai nos falar, sobre a questão que nós devemos louvar ao Senhor, Salmo 149. Eu gosto muito desse texto, porque ele tem uma curiosidade muito interessante, que você certamente já ouviu falar do grupo Altos Louvores. E foi daqui que saiu o nome do grupo Altos Louvores. Salmo 149, eu falei o versículo 5, não é isso? Não é o 6. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 gumes nas suas mãos. Então observe que o nosso fôlego de vida, o espírito, aquilo que nos dá o fôlego de vida, nós devemos fazer o quê? Na nossa garganta fazer o quê? Dar altos louvores ao nosso Deus, que é o nosso Criador. O espírito é a parte imaterial através da qual estabelecemos nossa comunhão com o Criador. Isso aqui é um dos pontos da questão do espírito. O espírito ele nos dá o fôlego de vida, ele também nos mostra aquilo que é certo e que é errado, e o espírito também nos mostra, ou melhor, nos impulsiona a termos comunhão com o Senhor e adorar na beleza da sua santidade. Então, o espírito ele é a parte material da nossa comunhão com o Criador. O espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano. A singularidade do espírito. Alma e espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento como componentes imateriais distintos. Há sempre uma
discordância, de modo geral, sobre o que é alma e o que é espírito. Algumas pessoas defendem que são a mesma coisa com um significado um pouco diferente. Eu já falei aqui algumas vezes a diferença, mas observe que nós devemos analisar a questão como a Bíblia nos traz. E sim, eles são distintos. Aqui tem aqui alguns exemplos que eu não vou falar aqui para não me tornar enfadonho, mas observe que o Espírito, como eu acabei de dizer, ele é o nosso fôlego de vida. É aquilo que nos impulsiona a adorar ao Senhor. É aquilo que te diz o que é certo e o que é errado. Isso é o Espírito. A alma, na verdade, é os nossos sentimentos, as nossas emoções. É o que nós somos na nossa essência. Então, sim, é completamente diferente alma e espírito. A tênue divisão. Conclui-se, portanto, que apesar das discussões teológicas a respeito da composição tríplice, espírito, alma e corpo, as escrituras sagradas fazem claras referências às três partes, distinguindo-as. Bom, entre uma questão e outra tem a parte de Hebreus capítulo 4, versículo 12, que fala sobre a questão da divisão, né, da alma e do espírito, né, aos Hebreus. Eu vou ver aqui para você, capítulo 4, versículo 12. Vamos ver o que nos diz a palavra. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Observe, se ela divide é porque tem divisão, é porque não é a mesma coisa. Juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, nós vemos que existe sim uma divisão. Essa divisão ela não é muito mencionada na igreja, né? Essa questão da diferença entre corpo, alma e espírito. Na verdade, falam muito da questão do corpo e também da questão da alma. Às vezes do espírito até fala pouco, na verdade. Mas veja que realmente a Bíblia deixa bem claro que são três coisas distintas. Mas há aquela pergunta clássica, né? O corpo é tricotomia ou dicotomia? Né? Tricotomia, corpo, alma e espírito. Dicotomia, alma e espírito. Na dicotomia, o corpo ele é ignorado. Então, mas não podemos ignorar o corpo porque a Bíblia trata do corpo. E de fato, o homem ele tem um corpo, né? Precisamos de um corpo. Sem o corpo nós não temos nenhuma comunhão, não há como parte física entre pessoas. Como você vai falar e conversar com uma pessoa, ter um relacionamento com uma pessoa, se essa pessoa não tem um corpo? Então não existe essa questão da dicotomia, pelo menos no meu pensar. Eu até concordo que o homem tem a questão da tricotomia, corpo, alma e espírito, e quando ele morre, ele pode até entrar na questão da dicotomia, apesar que também haverá uma grande questão, que é Eclesiastes 12:7, né? Vai falar que o espírito vai para o Senhor. Então, de qualquer forma, a dicotomia, nesse sentido, é uma discussão desnecessária, mas em todos os casos ela parece não encaixar com os parâmetros bíblicos. O que de fato encaixa com o parâmetro bíblico é a tricotomia, ou seja, o homem é formado de corpo, alma e espírito. Sinopse: Deus concedeu ao ser humano o fôlego da vida, tornando-o um ser espiritual com capacidade de comunhão com o Criador. Espírito, pecado e santificação. Pecados do espírito. Existem pecados do corpo, como a prostituição, e da alma, como os maus pensamentos. Mas também existem pecados do espírito, como o orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância e a inveja. Então observe que tanto o corpo, a alma e o espírito, eles praticam pecado. Na questão do corpo, por exemplo, temos a prostituição. A prostituição ela vai englobar aí grandes questões, né? A prostituição, não a prostituição somente na questão da mulher, né? Principalmente, né, que se prostitui, que vende o corpo. A prostituição na Bíblia, de modo geral, é todo relacionamento que não está vinculado a um casamento.
Então a Bíblia trata como a prostituição, inclusive até a questão da masturbação, por exemplo, em alguns casos, podem ser falado também sobre a questão da prostituição. Por quê? Porque a masturbação é um amor próprio, né? A questão, amor próprio não, é ter relação íntima própria, né? Não tem uma segunda pessoa. Então, nesse sentido, também é uma prostituição, até porque a pessoa, para se masturbar, verá algum vídeo ou coisas do tipo que dá a ele algum prazer, alguma satisfação sexual. Então, ele está pecando com os olhos nesse sentido, né? Porque ele está vendo algo que não deve ver. Então, isso é uma prostituição. Então, de modo geral, toda relação sexual que não está inserida dentro do casamento no Senhor, no sentido cristão da palavra, nesse sentido já que não está em Deus, é uma prostituição. Por quê? Porque há alguns casamentos, e aquilo quando eu falo do Senhor, não é porque o Senhor aprovou, não é esse o ponto. Quando eu falo aqui um casamento no Senhor, é quando um casal tem relações íntimas de acordo com os parâmetros bíblicos, porque nós sabemos que há questões que acontecem dentro do casamento, relações íntimas dentro de um casamento, mas que não é a vontade de Deus. Então, nesse sentido, não é um casamento da parte do Senhor, é isso que eu quero dizer. Então, observe que a prostituição ela é bem ampla nesse sentido. Na alma já é maus pensamentos. O mau pensamento é uma questão que eu vou dividir aqui em duas partes. Os maus pensamentos são os pensamentos propriamente maus, né? Perversos, tenebrosos, cheios de ódio, rancor e raiva, vamos colocar nesse sentido aqui. E os maus também, que são aqueles pensamentos que eu não deveria ter. É um pensamento que eu não é carregado de ódio, mas é talvez de desejo por outra pessoa, por exemplo, né? Para uma pessoa casada, por exemplo. Então isso é um mau pensamento, isso é uma questão o quê? Isso é uma questão da alma. Agora, a grande questão é os pecados do espírito. Veja que aqui existem algumas questões aqui bem mais complexas, né? Por que eu digo complexas? Porque, de modo geral, parece não afetar muito sobre a questão do orgulho, por exemplo. O orgulho, também vou dividir aqui o orgulho em duas partes. O orgulho, nesse sentido de pecado, é quando uma pessoa ela é orgulhosa de si. Ela tem orgulho de ser o que ela é, mas não no sentido de uma realização, mas de uma vanglória, de querer humilhar outras pessoas. Isto é a questão do orgulho. Existe um outro orgulho também, que eu não vejo tanto quanto numa questão de pecado, não. Que aquele orgulho que a pessoa ela se orgulha de ser o que ela é, por meios próprios, né? Próprios no sentido humano, né? Que nós sabemos que nós dependemos do Senhor para tudo, né? Como diz João 15,5. Mas o que eu quero dizer assim, essa pessoa ela não humilhou ninguém, ela não passou por cima de ninguém, então ela tem os seus méritos, ela estudou para estar onde ela está, então ela tem orgulho desse sentido. Então, nesse sentido, eu não vejo como pecado, porque é uma questão de realização. Não machucou ninguém, não ofendeu ninguém, não depredou ninguém, não fez nada mal, nenhum mal a ninguém. A questão da soberba já vai falar sobre aquele negócio. Se eu não estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Se eu não tiver, ou melhor, se eu não estiver aqui, as coisas não acontecem. Nessa questão da soberba, nós vemos, né, tanto o orgulho quanto a soberba, de modo geral, eles andam juntos. São pessoas que se acham melhores do que as outras pessoas. E infelizmente dentro da igreja nós temos muito isso, porque são pecados do espírito. E esse pecado do espírito, ele parece, a primeiro modo, não tem nenhum problema. Essa é só uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, mas está tudo bem. Não, não está. Não está. Porque aparentemente é um pecado que, dependendo do caso, não vai ofender ninguém, não vai agredir ninguém, mas tem a questão da soberba do coração, do orgulho. Existe um texto, está lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, que talvez nos dê um norte para esse negócio. Provérbios, capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína,
e a altivez do espírito, a queda. Então veja como é perigoso essa questão da soberba. A pessoa acaba indo para a ruína por conta dela. Então aí vem aqui também a questão da vanglória, a arrogância e a inveja. Eu não vou falar muito a questão dessas questões, porque elas, de modo geral, elas se entrelaçam, né? E às vezes até se confundem, né? Mas são pecados piores do que os pecados praticados no corpo. É estranho, né? Porque parece, né, que nós temos sempre a ideia de que todo pecado é praticado no corpo, né? Não necessariamente. Vemos, por exemplo, o orgulho. O orgulho não é praticado no corpo. Ele é praticado, no modo geral, no pensamento ou principalmente no coração, né? Às vezes a pessoa não deixa nem transparecer que ele é orgulhoso, mas no fundo ele está todo orgulhoso de si, está se vangloriando. Às vezes até pregadores, né, ministros, pregam uma palavra poderosa, maravilhosa, edificante, e depois fica se vangloriando da palavra, né, cheio de arrogância. Então veja que, infelizmente, o pecado do Espírito, ele alcança até mesmo as pessoas que estão dentro da igreja. Raízes do pecado. Em 1 Tessalonicenses 5,23, Paulo trata do processo de santificação que deve atingir o ser humano por inteiro. A ordem por ele apresentada, espírito, alma e corpo, não nos parece aleatória. O ato de criação se deu do material para o imaterial, mas a redenção se dá do espiritual para o físico. O que isso quer dizer na prática? Eu aceito a Cristo como Salvador. A primeira coisa que Deus vai mudar em mim, vai formar em mim, não é meu corpo. É o quê? É a minha alma e o meu espírito. Depois que de fato o meu corpo, ou melhor, o meu espírito e a minha alma estão consagrados ao Senhor, acontecerá a manifestação no corpo. Por exemplo, eu não tenho mais o pecado da prostituição. Por que não? Porque eu fui transformado, né, para a honra e glória do nome do Senhor. Então observe que nessa circunstância, a redenção, ela se dá do espiritual para o físico. Ou seja, primeiro a alma e o espírito, depois o corpo. Então observe que primeiro eu preciso parar, ser curado das doenças, ou melhor, dos pecados do meu corpo e da minha alma, e depois disso o corpo vai acabar observando, né, vai acabar tendo as reações dessa redenção, dessa transformação. É no imaterial, que a Bíblia geralmente chama de coração, que o pecado fica enraizado. A verdadeira santificação acontece de dentro para fora. É muito provável que você já veja em alguns lugares pessoas que falam que são santas, e você observa o seu proceder e você vê que não é bem assim. Por quê? Porque a santificação, ela não acontece de fora para dentro, é de dentro para fora. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que primeiro eu tenho uma vida santificada na alma e no espírito, e depois o meu proceder, o meu corpo vai demonstrar que de fato eu sou santo. Há uma questão muito interessante nesse sentido, porque muitas vezes, não vou falar na total, né, na sua totalidade, mas na maioria das vezes, quando uma pessoa diz que eu sou santo, eu sou uma pessoa que se santifica diante do Senhor, é uma pessoa que possivelmente ela não é santa. Por que não? Porque quem é santo de fato não diz. As pessoas percebem, como o caso de Eliseu. Eliseu, ele não falou para um e para outro, para a mulher lá, que ele era santo. Ela percebeu. Ela chegou para o seu marido e disse: vejo, olha a expressão que ela usou, vejo. Se ela vê, é porque realmente ela está vendo. Como ela está vendo? Pelo procedimento de Eliseu. Eliseu tinha um bom procedimento, porque a transformação, a santificação é o quê? De dentro para fora. Então, como é que ela via Eliseu? Eliseu era um santo homem de Deus. Então observe, inclusive até uma questão curiosa sobre a questão do texto. Muitas pessoas dizem que a mulher viu Eliseu passando na rua, o que não é verdade. O texto menciona que
ela passava sempre, né, por eles, né? Então, olha, a convivência, que é outra questão da santificação. É muito fácil uma pessoa chegar na sua igreja hoje e parecer que é santo. É até fácil de enganar. A pessoa veste bem, fala bem, então você não sabe o procedimento daquela pessoa. Olha, eu vejo que essa pessoa é uma pessoa santa diante de Deus. Olha como ela procede. Por alguns momentos é fácil de enganar. Mas observe aqui no texto de Eliseu, esse que passa sempre por nós. O que isso quer dizer? A santificação também ela é medida na convivência e principalmente na convivência. É na convivência que nós sabemos quem é e quem não é, porque viver é diferente de conviver. Você pode viver com uma pessoa na igreja, por exemplo. Por exemplo, o seu pastor. Você vive com o seu pastor. Por que você vive com o seu pastor? Você está na igreja e ele está lá também. Então você vive com ele. Mas você convive com ele na mesma casa? Não, você não convive com ele na mesma casa. Exceto, claro, se ele for o seu pai, né? Talvez o seu tio, vocês moram junto, claro. Mas você vê que o viver é diferente de conviver. Então, observe que a santificação ela é notada no dia a dia. E eu gosto sempre de dar esse exemplo, de dizer que a santificação é como um perfume, né? A pessoa, quando está perfumada, ela não fica falando para todo mundo: olha, eu passei um perfume, sente o cheiro do meu perfume, olha como ele é cheiroso. Ninguém fala isso. Por quê? Porque o perfume, a pessoa quando está perfumada, as outras pessoas vão sentir o perfume agradável. Então a santificação ela é como um perfume. Ela é agradável aos narizes das pessoas, né? O perfume, da mesma forma que a santificação é também um cheiro suave às narinas do Senhor. Por outro lado, se for um perfume vencido, né? Então, da mesma forma que vai agredir no nariz, nos narizes, né, das pessoas, também uma pessoa que não tem uma vida de santificação, vive uma vida de abominações, também irá cheirar mal as narinas do Senhor. Vencendo o pecado. A força do pecado arraigado em nosso espírito somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e seu poder salvador e santificador. Esses dias eu estava vendo Isaías Mendes, né? Observando a letra. Sem a graça de Deus é impossível viver. Então, observe que nós dependemos do quê? Da graça de Deus e do seu poder salvador e santificador. Nós vencemos o pecado assim, pela graça. A força do pecado arraigada em nosso espírito somente é vencido quando deixamos de confiar em nós mesmos. Quando nós começamos a confiar no Senhor. Porque se nós fôssemos confiar em nós mesmos para purificar os nossos pecados, nós certamente ficaríamos ainda mais pecadores do que éramos antes de conhecer a Cristo. Porque nós somos incapazes de nos purificar. Quem nos purifica é o Senhor. Quem nos justifica é o Senhor. O que nós fazemos é nos separar para Deus. Nós vivemos uma vida santa. O que é ser santo? É ser separado para Deus. Então eu me separo para o Senhor. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou aqui me santificando. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16 vai falar acerca desse negócio. Como é santo aquele que vos chamou, sede santo, porque eu sou santo. Sinopse: o pecado pode enraizar-se no espírito e a verdadeira santificação começa no interior, pela graça, pela ação transformadora da graça de Deus. Regeneração e adoração, o novo nascimento. A vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento, ato divino operado em nosso interior que nos outorga um espírito regenerado. E isso era o que? Incompreensível para Nicodemos e seu padrão religioso. Quantas vezes nós vivemos situações pelas quais as pessoas parecem não observar a questão do novo nascimento. Muitas vezes, as pessoas acreditam que uma pessoa é impossível de ser transformada. Entretanto, a vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento.
Eu tenho que nascer de novo. Só que Nicodemos não entendia este negócio. E tem muita gente hoje também que não está entendendo este negócio. Nós devemos observar, lá em João 3, que vai falar sobre a questão de Nicodemos, né? Ele não conseguia entender por quê? Por causa do padrão religioso. O padrão religioso, e hoje não é diferente, o cristianismo tem o seu padrão, e esse padrão que eu quero dizer é aquela questão muito teórica, é uma questão de tradicional, e eu aqui não estou aqui para falar mal da tradição da igreja, não é esse o ponto. O ponto é, muitas pessoas hoje acreditam que se uma pessoa não fizer isso ou não fazer aquilo na igreja, é uma pessoa que não vai ter um novo nascimento, é uma pessoa que não vai ser regenerada, não vai compreender as coisas do Senhor. Por quê? Observe, por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Observe, por exemplo, um novo convertido. A pessoa acabou de chegar, é novo convertido, observe como ele é animado. Todo culto ele está, ele é uma pessoa animada para fazer as coisas. Aí começa as pessoas fazendo o quê? O sistema padrão religioso. Olha, meu jovem, minha jovem, meu senhor e minha senhora, vai devagar porque não é bem assim. Olha, você está vindo no culto, mas você ainda não pode pregar, você não pode fazer isso, você não pode fazer. Aí você começa, não pode, não pode, não pode. Eu compreendo a questão do preparo. Todos nós temos que ser preparados para pregar, para ensinar, para cantar, etc. Para tocar, enfim. Entretanto, há situações específicas pelas quais o Senhor transforma instantaneamente. Há situações específicas. Talvez seja o caso de um novo convertido da sua igreja, por exemplo. De repente o Senhor salvou ele e agora ele está no novo nascimento, que ele foi transformado de uma hora para outra, que é algo extraordinário. Porque quando eu digo para alguém que é novo convertido, olha, não vai por aí não, porque você chegou agora, eu estou aqui há não sei quantos anos e não aconteceu ainda, vai devagar, você chegou agora e já quer sentar na janela, não é bem por aí. Eu não sei o que Deus tem com ele. E se Deus quiser trabalhar a vida dele? Primeiro do que a minha, que estou aqui há 30, 40 anos, 50 anos. Então nós devemos compreender que o padrão religioso não salva ninguém. O padrão religioso não é uma característica do novo nascimento. Há pessoas que não são nascidas do Espírito, aceitam a Cristo como Salvador e são transformadas de uma forma extraordinária. Então nós não devemos ficar colocando sistemas religiosos numa pessoa na outra e acabando com isso freando o ministério que Deus tem na vida dessa pessoa. Mais uma vez, lembrando que há casos e casos, eu concordo que a pessoa quando chega não é para chegar e já virar pastor, ou já pregar, ou fazer isso ou fazer aquilo. Existe um preparo, sim, para tudo existe um preparo. Mas existem situações específicas pelas quais o Senhor transforma de uma vez. Então é nesses casos que nós devemos ter discernimento do Espírito para observar que verdadeiramente aquela pessoa nasceu de novo. Em espírito e em verdade. Uma vida espiritual sadia não se fundamenta em misticismos, mas em uma comunhão com Deus segundo as Escrituras. Para adorar o Senhor, precisa adorar em espírito e em verdade, e não em misticismos e coisas do gênero. Há tantas situações, eu já fui convidado para tantas igrejas, e sempre que eu não posso, eu vou, né? Dependendo das atividades, eu podendo ir, eu irei. E às vezes eu observo certas circunstâncias pelas quais é até estranho. Por quê? Porque as pessoas começam a colocar situações dentro da igreja que parece que se não fizer aquilo ali, não vai funcionar. Eu lembro aqui uma certa vez, uma ocasião, só para te dar um exemplo prático do que aconteceu comigo. Eu estava dirigindo um culto na minha igreja. Eu fui dirigir o culto, na verdade. E o pregador era de muito longe, era uma cidade muito longe. E eu fiquei preocupado com a volta dele, com o retorno dele para casa. E, de modo geral, talvez na sua igreja seja diferente, nós, quando começamos o culto, começamos cantando 3 hinos da harpa. Naquele dia eu só cantei 2. Para quê? Para tentar procurar diminuir mais o tempo. Fui cortando uma coisinha aqui, fui cortando uma coisinha ali, para que para dar mais tempo para o pregador, para ele pregar, ele ficar num horário bom para voltar para casa. Não chegar em casa lá pelas tantas da madrugada, que o lugar onde ele mora é muito distante. O que aconteceu? Olha o misticismo aqui. Depois que acabou o culto, o dirigente virou para mim e disse assim: eu
sabia que você não era uma pessoa de Deus. E eu falei, ó, por que ela? Aí ele virou para mim e falou assim, porque ao invés de você cantar 3 hinos da harpa, você só cantou 2. Ou seja, ele mediu a minha santificação diante do Senhor, porque eu cantei 2 hinos e não 3. O que é isso? Isso é misticismo. Isso é o que? É questão de liturgia. E mais uma vez a questão da tradição. Eu sou muito contra essa questão de levar a tradição ao pé da letra. Não é que eu seja contra. Eu não sou contra cantar 3 hinos da harpa. Só que em alguns casos, o melhor a se fazer é diminuir o tempo. Por exemplo, se você vai dar uma oportunidade para uma pessoa fala, dispara a falar, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você pare e pense, eu tinha que dar oportunidade para tantas pessoas, mas como essa pessoa falou demais, eu não posso falar, dar oportunidade para todo mundo, senão nós vamos sair daqui meia-noite, 1 hora da manhã. Então, nós precisamos fazer o quê? Vigiar nesse sentido. Então, observe que muitas vezes a igreja não está adorando em espírito e em verdade. Está fazendo o quê? Está adorando numa forma litúrgica. Nossa, eu tenho que cantar 3 hinos da harpa, porque se eu não cantar 3 hinos da harpa, eu não sou de Deus. O culto não está sendo direcionado pelo Espírito, porque eu não cantei 3 hinos. Porque o círculo de oração não cantou primeiro. Ou porque tal grupo não cantou hoje. Não é assim. A nossa adoração, ela tem que ser espontânea. Ela precisa ser em espírito e em verdade. Um espírito quebrantado. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado, em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. Então, observe bem. Para eu adorar ao Senhor, uma adoração pura, verdadeira, em espírito e em verdade, eu preciso ter o quê? Um coração quebrantado, com simplicidade, e não para ter glória. Eu estou aqui adorando ao Senhor e eu sei adorar o Senhor aqui melhor do que qualquer pessoa aqui. Porque eu sei adorar, eu sei fazer isso muito bem, ou eu sei cantar, ou eu sei tocar o instrumento melhor do que todo mundo, então eu sou o melhor adorador aqui. Não. A adoração, ela não procura a sua glória humana. Quando nós vamos adorar, como é a verdadeira adoração? Em espírito e em verdade, com o coração quebrantado, pura para a glória e honra do nome do Senhor. Então, se eu estou fazendo uma adoração, ou pensando, que eu estou adorando ao Senhor, procurando a minha glória, eu não estou glorificando a Deus, eu estou me vangloriando. Então, observe que a adoração também não é questão de louvores, Muitas pessoas pensam que adoração é somente o louvor. Não. O que é adoração na prática? Adorar a Deus é quando nós fazemos algo que exalta o nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sinopse: a regeneração espiritual é essencial para uma adoração autêntica que nasce de um espírito quebrantado e alinhado com a verdade bíblica. Conclusão: âmago da vida humana, o espírito nos foi dado por Deus para que mantenhamos comunhão com Ele. Então, o espírito, o Senhor nos colocou em nós um espírito para quê? Para que nós venhamos adorá-lo, para que nós venhamos ter comunhão com o nosso Criador. E o Espírito, ele vem lá do fundo do nosso coração. Nós devemos adorar o Senhor na beleza da sua santidade pelos seus atos poderosos, com toda a nossa força, com todo o nosso prazer, com toda a nossa alegria. Salmo 122:1 nos diz o quê? Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ou seja, eu sinto alegre, eu fico alegre quando eu vou à casa do Senhor. Por quê? Porque eu vou adorar ao Senhor. Eu posso adorar ao Senhor em casa? Não, só posso como devo. De preferência, fechando a porta do quarto e orando. Então, observe que quando nós, independente do lugar que nós estejamos, nós devemos nos derramar na presença santa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Revisando o conteúdo, número 1. Feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra, o corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, o fôlego da vida, ato pelo qual Deus deu ao homem o espírito e o tornou alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Número 2. No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12 se destacam em relação à distinção entre alma e espírito, pois os mencionam expressamente sem qualquer aparência sinonímica. Número 3. Mas também existem pecados do espírito, como o orgulho, a soberba,
a vanglória, a arrogância e a inveja. Provérbios 17, 18, 1 Timóteo 3, 6. Número 4. É no imaterial que a Bíblia geralmente chama de coração, que o pecado fica enraizado. Mateus capítulo 15, versículo 19. Número 5. A força do pecado arraigada em nosso espírito somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e seu poder salvador e santificador. Aos Romanos capítulo 6, versículo 14, aos Hebreus capítulo 10, versículo 10. Que Deus continue abençoando a sua vida. E lembre-se de colocar aqui o seu hino favorito da harpa cristã, que eu quero te dar um coração e quero muito saber qual é o seu hino preferido da harpa. Se porventura você gostou da aula de hoje, você deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que, assim como você, também gosta da Escola Bíblica Dominical. Se você não gostou, também deixa o seu dislike. Se você também sentir no coração, quiser fazer um Pix para mim, eu vou deixar a chave Pix aqui na descrição do vídeo, o valor que você sentir no seu coração. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Fica na paz, tenha uma boa aula. Tchau!